Exatamente. A gente voltou da vinheta para falar um pouquinho sobre alguns serviços de benefícios do governo, onde muita gente questiona se tem que apresentar imposto de renda, se tem que apresentar extrato bancário. E a gente pode falar um pouquinho, assim, em regra geral, como funciona. Claro que o governo pode pedir, né, certos documentos, não são proibidos de pedir. E a gente vai falar pela experiência, nosso dia a dia, o que a gente vê que é solicitado. Vamos começar com o mais comum, né? Que é o Medicaid, que é a assistência do governo para saúde, né, para seguro-saúde. Eu sei que ele tem pergunta ali, então vamos deixar ele fazer a pergunta. A gente, vamos falar de Medicaid, a gente pode falar também de SNAP, que é o Food Assistance, que é assistência com alimentação. A gente pode falar sobre Cash Assistance, que já é parte de dinheiro, e aí já começa a criar uma vamos dizer, dificuldade a mais. Não, e um desconforto aí com advogados de imigração que não gostam muito, porque pode ser qualificado ali como um benefício em dinheiro, um cash benefit, e aí pode prejudicar, de repente, no futuro processo com a imigração. Por isso é importante sempre consultar um advogado. Se você tem um processo ou pretende fazer um processo, antes de fazer qualquer tipo de aplicação, né? Exato. E também a gente pode falar sobre School Readiness, que ajuda com daycare, que também vem sendo muito procurado, reduz muito o valor semanal aí do custo do daycare para as famílias, enfim, aqui eu atendo brasileiras, né? Que necessitam, né? Que necessitam, sim. Claro, como qualquer benefício do governo, existe um valor máximo de renda permitido, varia de cada benefício para cada benefício, mas o assunto aqui é imposto, então entra imposto, não entra imposto, entra extrato bancário, não entra extrato bancário. Silvio tem perguntas a serem feitas, se eu não entrar nessa informação, eu passo para vocês. Vamos ver o que ele tem de pergunta primeiro. É sobre a questão do Medicaid ou Medicare, em qual se aplica. Eu tenho uma pessoa que está vindo para cá, ela tem 77 anos. Uhum. Ela é mãe de uma cidadã americana, né, brasileira e americana, com dupla cidadania, e ela está trazendo para cá, ela sempre morou no Brasil, já veio para cá várias vezes, e ela está vindo definitivamente para cá. Uhum. E tem cidadania, você falou, né? A filha tem cidadania, okay. A mãe não. Uhum. A mãe tem 77 anos de idade. E só tem que green card, não? Não Okay. tem. Ela nunca aplicou nada para a mãe, porque a mãe sempre vinha de turismo. Entendi. Sempre vinha, passava 3 meses, voltava. Vinha, passava 3 meses, e o green card, voltava. vocês sabem que se você ficar... Vamos botar aí uma ideia, tá? 6 meses, um período de 6 meses dentro de um ano, né? De 365 dias. Se você ficar 6 meses dentro desse período de 365 dias corridos fora dos Estados Unidos, pode caracterizar que você não está vivendo nos Estados Unidos, e aí a residência permanente não faz muito sentido. E eles podem tirar ou questionar a sua entrada aí. E se você não puder justificar. Claro que existem exceções, se você está fora por um motivo de saúde ou para cuidar de algum familiar que está tendo um motivo de saúde, por isso agrega seus documentos aí para justificar, caso seja questionado. Isso, e inclusive até tem uma pergunta do IRS que ele faz a pergunta bem simples. Ele pergunta lá, a pessoa que está declarando no imposto individual passou mais de 185 dias, é exatamente por isso. Eles precisam saber da questão da residência. Onde você viveu. Exato. Né? Então, o que é que acontece? Ela tem 77 anos, não tem documento americano nenhum, não tem social, não tem ITIN, ela só tem o visto americano aqui, que ela vem e volta, e toda a documentação válida do Brasil. Sim. Ela é aposentada no Brasil, tudo. E aí, qual é a questão? Ela tá vindo para cá para morar com a filha. Aí minha pergunta e a filha tinha até me perguntado, eu iria perguntar para você, era se ela consegue aplicar para a mãe, mesmo sem ainda ter aplicado ao processo de green card para a mãe, se ela consegue aplicar para um Medicaid ou Medicare. Então, a gente trabalha com Medicaid, né? O Medicare, a gente não iniciou ainda o trabalho com Medicare. Nosso plano é que ainda esse ano a gente ofereça seguro-saúde, seguro de liability de empresa, seguro de carro, mas estamos no processo das licenças, né? Mas vamos falar então do Medicare. O Medicare, ele em regra, benefícios do governo em regra exigem 5 anos de green card, da residência permanente, né? Do green card, ou cidadania. Então, no caso dela, ela não tem nenhuma coisa nem outra, né? O green card também teria pouco tempo. Eu não vou entrar no aspecto do Medicare, porque já é uma parte que a gente não está ainda oferecendo, então a gente pode passar contato de quem trabalha com isso no momento. Mas, em regra, fica difícil uma pessoa que não tem documento ter benefícios de seguro-saúde. A gente sabe que existem pessoas que fazem aplicações através do que era chamado Obamacare, que é o healthcare.gov, e esses tipos de benefícios são para pessoas que têm documento aqui. Então, eles conseguem um benefício por um prazo, e aí quando o governo vê que você não consegue apresentar um documento do INS, da imigração, que comprove seu status, ou um documento, né, mesmo cidadania, ou certidão de nascimento, que for, eles cancelam e você usou por aquele período.
erradíssimo de ser feito. A gente sabe que isso é errado. Pode acarretar um problema no futuro? Pode. A gente não vem sentindo a consequência disso, mas pode acontecer. Com certeza essa pessoa não vai fazer nada de errado, eu tenho certeza. E o problema é que o que acontece? A gente fala, mas isso não dá em nada, pelo menos eu tive benefício por um ano que vem vamos fazer de novo e tal. Se você planeja um dia se legalizar nesse país, tome cuidado com as decisões que você toma, né? O que você decide fazer, porque a imigração ela pode ter acesso a certas informações, a gente não sabe quais são, a gente não sabe quais vão ser essas informações no futuro, num futuro próximo, porque a gente sabe que a tecnologia está cada vez mais avançada, então as coisas podem começar a se entrelaçar. Então cuidado com o que você faz, porque isso pode prejudicar um processo não só de aplicação para sua residência permanente, mas também para sua cidadania. Então, hoje pode não dar em nada, não quer dizer que não dê no futuro, até porque o americano ele investiga muito antes de iniciar um processo. Inclusive a polícia no Brasil é assim também, se você pegar a Polícia Federal, eles investigam às vezes 1, 2 anos antes de entrar com o processo, antes de ele deixa bater na sua porta, deixa correr, deixa até ter rolar. tudo na mão, né? E a imigração não é diferente, então só tome cuidado com essas decisões e entenda que possa ter consequência. Então, no caso dela, hoje, pro Medicaid, por exemplo, ela não qualificaria por causa de status, pode ser que para algum outro plano que eu não tenha acesso a fazer, mas acredito que não. Ok, tá bom. Consegui check. Passei nessa pergunta, hein? Passou. Quem sabe faz ao vivo, hein? Falando para você. Vamos falar então sobre documentação na hora de fazer a aplicação para um benefício do governo. A gente não manda nada, tá? Se você, às vezes, eu tenho mamães que me ligam e falam assim, eu fiz a aplicação, eu ganhei bebê e fiz a aplicação através do hospital e eles estão pedindo para mim extrato bancário, imposto. A gente não pede. A gente é que faz a aplicação. Então, o hospital, ele é literalmente meio que intermediário, assim, ele pede o que ele acha que o Medicaid vai pedir e, às vezes, são informações antigas que nem se usam mais e mandam aquilo tudo. A gente não pede porque a gente não usa, a gente não coloca na conta, a gente não faz upload desses documentos. Em regra, são coisas bem assim mastigadas que eles pedem, sempre a mesmice mesmo. A gente não coloca essas informações. Eles podem pedir? Podem. Em 5 anos que eu trabalho com processos de Medicaid, Food Stamps, School Readiness, a gente nunca colocou. Acho que eu tive um caso em 2021, foi bem específico e, enfim, e colocou porque a pessoa realmente estava com tudo certinho, então não teve problema. Eu não questiono as informações, você me passa e a gente faz a aplicação, a responsabilidade é de vocês sempre, mas se quer saber se pedem, a gente não apresenta, nunca nos pediram. Exatamente. Tirando essa exceção. Tá bom? Então, mas o imposto, mesmo assim, é importante você ter. Eu tô falando porque as pessoas às vezes pesam a informação que eles dão com a informação do imposto. O imposto, ele nem sempre é pedido em várias situações, até porque o imposto ele é um documento que passa a ser antiquado depois de janeiro. Né? Vamos dizer, março, abril. Hoje, por exemplo, a gente está no mês de setembro. Se eu pedir o imposto de renda de alguém de 2023, cara, a possibilidade daquele imposto estar ali atualizado e ter mudado é enorme. Então, assim, será que aquela informação a pessoa se desemprega, empresas fecham, então... Mas não quer dizer que não possa ser usado. Então... Não, eles geralmente usam, mas pedem os últimos 3 meses. Eles pedem o imposto, aí pedem os últimos 3 meses de extrato bancário. Ou pedem uma CPA letter. Compra e vendas, pode ter certeza que vai pedir, às vezes até aluguel. Tem lugares que até o condomínio, não é nem o dono da casa ou da propriedade, o condomínio às vezes exige. Então, o imposto é importantíssimo. Tá feito. Imposto de empresa, o Silvio me lembra bem, toda vez que a gente fala sobre isso, as nossas empresas, é importante fazer o imposto direitinho, porque valoriza a sua empresa. No futuro, se você está querendo crescer e comprar um imóvel em nome da empresa, vai estar muito mais fácil apresentar o imposto da empresa. Pois é, né? E aí tem gente que liga para mim, eu quero zerar meu imposto. Como assim zerar seu imposto? Eu também quero. Como é que faz isso? Como é que faz? Como é que a gente faz? Me dá esse... Deixa eu anotar aqui. Fala aí como me diz a regra, como é que faz isso. Queria tudo. É fácil. Matemática é simples. Quanto foi que ele ganhou? Ele ganhou... ele vendeu 70 mil. Vou botar aqui que ele gastou 70 mil e acabou. 70.001. Pronto, ela ficou na dívida. Tem gente que ainda quer... Bota menos pra eu ganhar retorno. Não, exatamente. Porque se joga pra pessoal, aí o pessoal querer todo mundo quer. É bom demais. Refund tudo, né? Refund é muito bom. É gostoso. Todo mundo gosta. Ficou negativo. Eu vou receber tanto. Mas assim, gente, uma das coisas que a gente precisa falar é que não necessariamente você precisa estar no negativo para você receber. Refund. Então, muitas vezes, você declarar mais renda faz com que você ganhe mais do que você declarando menos. Porque depende de onde você esteja,
do tipo de crédito que você aplique, alguns se aplicam de forma melhor para você. Sim. Então, além disso, o crédito que você gera. Eu sempre falo, e a gente sempre bate essa bola nas nossas conversas, é que o correto é sempre o correto. O correto é o melhor sempre o correto, fazer. exato. Então, eu agora mesmo, hoje é o último dia de imposto. Hoje é dia 15 de outubro. E é o último dia para entrega de imposto para quem solicitou extensão. Acabou, gente. Acabou, zerou, já era. Eu vim aqui já correndo para voltar. O Silvio não tá nem dormindo essa semana. Essa semana foi horrível. Pode ligar para ele 2 da manhã. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje ele vai dormir. Até meia-noite. Hoje até meia-noite. Não liga para ele depois meia-noite, não. E eu peguei uma bomba nos últimos dias. Algumas bombas, né? Não, mas essa daí me tirou de tempo. Mas é de uma pessoa, ele tá falando isso que é uma cliente querida, mas é porque tava com um problema gigante e infelizmente e assim, a gente não pessoais conseguiu. Também, ela terminou deixando para a última hora e tal. E eu não pude dizer não para E ele me agradece porque ela é minha cliente. É verdade. Ela é minha cliente querida que eu amo, mas ela é um amor de pessoa e merece todo atendimento maravilhoso possível. Independente de qualquer coisa, eu sei que você atende muito bem, obrigado. Mas tem gente que deixa para última hora e aí afoga o pobre coitado do contador. Não, e ela tinha assim algumas coisas que a gente precisava fazer de certa forma, então me usou praticamente a semana inteira, dormindo tarde. Eu mesmo terminei assumindo boa parte do processo, que algumas coisas a gente terceiriza. Mas assim, gente, eu falo para vocês, é importante, porque quando você faz a informação da forma correta, não dá errado. Às vezes os clientes, poxa, mas eu vou ter que pagar imposto. Mas todo mundo tem que pagar imposto. Imposto é uma coisa que é obrigatória a ser paga. Tanto prova que o nome já diz, ele é imposto. Ele é imposto a você pagar. Tem que pagar. Você tem que pagar. Querer não é poder, gente. Exato. Às vezes. Quando você está assim, IRS, imposto de renda, não é querer. Mas assim, no final das contas, o que é que você está pagando? Você está pagando a rua que você trafega, você está pagando a segurança, a escola pública dos seus filhos. Então, a luz, né? A iluminação da cidade, limpeza das ruas que a gente vê acontecendo. Tem aquele caminhão lá que vai lavando literalmente a calçada. A jardinagem para ficar um lugar agradável e bonito, os parques que você frequenta. Porque o imposto não é só o imposto estadual e federal, né? Você tá ali repassa para o seu condado também. Sempre. E tem gente que fala assim, mas eu não acho suficiente. Então vá lá e reclame, né? Faça por onde, aprenda, tem todo o direito. Aqui é um país de liberdade de fala mesmo, né? Freedom of speech. Você pode correr atrás se você não concorda, mas enquanto não está alterado, eu sempre falo isso para meus filhos, mas eu não concordo, porque a escola não ensina isso. Não tem problema não, você faz o seguinte, você se gradua, entendeu? Você aprende, estuda, lê muito, vira aí um profissional, seja um senador, né? Faça quem pode mudar, quem pode oferecer, quem pode apresentar leis. E aí você faça por onde, ou junte um grupo, mas se fortaleça. Exato, se não está satisfeito com a lei, você tem a opção de mudar, mas não pode descumprir. Exato, você não pode descumprir, porque a lei tá para ser cumprida. Enquanto ela está em vigor, você tem que cumprir. Então, se você está insatisfeito com a lei, se torna um legislador e vai lá e muda. Tem essa boa vontade pela sociedade e por você. Então, é uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas. A lei é para ser cumprida. É para ser cumprida. Se você não quer cumpri-la porque você não acha justo, se torne um legislador ou procure um que te represente. Que te represente, exatamente. Não precisa se tornar nenhum. E fala, olha, eu quero mudar isso aqui porque eu não acho justo. Exatamente. E aí, quem sabe, esse projeto não vai ser apresentado, quem sabe não é votado a favor, favorável, e você consiga mudar. Como muitas coisas mudam. E lembrando também que a gente tem que usar o imposto, as coisas que a gente paga a nosso favor. Então, mas eu tô pagando tanto de imposto. Mas você vai querer no futuro comprar uma residência, né? Você vai querer aplicar para alguma coisa que você vai ter que mostrar o seu potencial financeiro, o dia que você tiver que fazer uma compra, que eles vão querer saber se eu estou te emprestando esse dinheiro aqui, como é que é seu ganho? Deixa eu ver se um dia você vai poder me pagar mesmo. Várias situações na sua vida você vai ter que passar por isso e apresentar esse documento. Então, use a seu favor, né? Se você vai ter que fazer o imposto, se você tem obrigatoriedade de fazer o imposto, declarar, fazer certo, né? Fazer com um profissional, declarar corretamente, use a seu favor, porque você vai precisar dele no futuro. Pode não ser agora, pode não ser amanhã, pode não ser nem daqui a um ano, mas o dia que for, você vai estar bem preparado, né? Você vai estar com uma constância ali de imposto de renda, de pagamentos, você se reeduca também de fazer a coisa de forma correta. Dani, eu peguei uma pergunta aqui no Instagram. Não, foi simples. É para que você explique um pouco sobre o food stamp. Quem teria direito? Vamos falar então sobre o food stamp.
Mesma coisa, o food stamp, ou você é cidadão americano, ou você tem green card há pelo menos 5 anos. Em regra geral, é assim que funciona. Ah, você já teve alguém que foi aprovado? Já tive, não vou falar que não tive. Mas foi em época de pandemia, né? Irmãos, era um processo onde tinha um que qualificava e eles aprovaram um irmão ou irmã. Então, já tive. Pode acontecer erro também? Pode, mas em regra... Essa é a regra que você tem que ter a cidadania ou 5 anos da residência permanente. E, inclusive, para criança. Pai e mãe não precisa ter. A gente não apresenta nem social dos pais, não apresenta status imigratório dos pais, tá? Mas o beneficiário direto, que no caso, quando a gente faz para crianças recém-nascidas, tem que ter. Uma exceção, tá? A gente está falando de SNAP, então o SNAP essa é a regra. O Medicaid também precisa, uma exceção do Medicaid seria que a gente aplica aqui, é o Medicaid de emergência, muito comum quando a mamãe ganha neném, mesmo sendo parto cesárea, tá? Você mesmo assim é considerado uma emergência, mesmo estando com data marcada, não precisa entrar pela emergência para qualificar como emergência nesse caso, tá? Então, se for esse caso, você está ganhando bebê, você pode aplicar não só para o Medicaid de emergência, como o Medicaid pro bebê, do bebê também, e aplicar para os dois ao mesmo tempo, na mesma aplicação. Não precisa fazer uma aplicação para cada, tá? E aí você vai datar a sua emergência, que é a data que você entrou no hospital, a data que você sai, para que eles possam aprovar e cobrir os gastos da mamãe. Inclusive, quando a mamãe tem plano de saúde, às vezes ela pede para cobrir os gastos do copay, que são altos em caso de parto. Lembrando que o Medicaid não necessariamente cobre gastos com pele dural. Tá? Então, se for parto de cesárea, claro que eles vão cobrir, porque é necessária, né? Mas eles não consideram obrigatoriamente necessária em caso de parto normal. Então, pode ser que você tenha que bancar aí uns mil do parto normal se você precisar de pele dural, tá? Mas no caso do SNAP, a regra é a mesma, tem que ter documento para fazer. Ah, tem gente que fala, eu quero aplicar de qualquer jeito. Tudo bem, mas você sabe que provavelmente não vai ser aceito, porque eles pedem. Chega no momento do processo, ainda mais com o SNAP, tem entrevista, e às vezes eles pedem que você coloque ele na conta, uma certidão de nascimento, né, para os beneficiários ali que você pediu para ter o benefício. Respondido, Dani. Super. Tu tá bem, no gente, todo dia, né? Eu durmo falando isso, né? Acordo falando isso, minha vida é essa, então por isso que eu sei. Não penso assim, meu Deus, ela sabe tudo. Não sei tudo, não sei nada de contabilidade, tá bom? Eu sei disso aqui. Isso aqui eu sei. Mas vocês podem sempre perguntar, porque quando a gente não sabe, a gente fala que a gente não sabe e a gente encaminha para você algum profissional que sabe o que tá falando. É verdade. Então, gente, a gente falou aqui sobre a parte de Medicaid, BOI, SNAP, Food Stamp. Alguns benefícios que podem exigir aí o imposto de renda, né, sendo feito corretamente, se for necessário apresentar. Então, coisas que podem também outra coisa. A gente está falando de hoje, a gente está falando aqui, a gente está em outubro 15 de 2024. As coisas mudam e mudam rápido. No ano passado não tinha nada de boi. O que surgiu esse BOI? Assustou todo mundo, até o contador aqui ele ficou perdido. Gente, o que está acontecendo com a IRS? Que loucura é essa? Mas as coisas podem ser alteradas, inclusive regras podem ser alteradas. Então amanhã pode ser que a exigência seja outra. E uma preocupação também é a imigração, quando a gente está falando de benefício público. Então, sempre pergunte muito, questione muito, para tomar decisões bem informadas, que é o mais importante. E hoje a gente informou bastante, né? Foi bastante coisa aqui nesse podcast. Inclusive, é uma das coisas que, sobre informação, as pessoas buscam muito da gente, né? Sim. Eu vejo com você lá, comigo também, e muitas informações, às vezes, muitos questionamentos jurídicos. Sim. E a gente sempre faz questão de lembrar para cada um de vocês que, gente, nós não somos da área de advocacia. Não somos advogados. Nós não somos advogados. Eu sou contador, a Dani... Despachante, né? Não sou paralegal também. E eu vou até frisar nisso, cortar o Silvio aqui rapidinho e falar... Paralegal tem que trabalhar com advogado, gente, tá? Eu vejo muita gente chegando e falando assim, eu iniciei meu processo com paralegal, mas ela não atende mais, e às vezes pra gente poder mover adiante, ver o que tá acontecendo no processo. Paralegal tem que trabalhar com advogado. Tá? Eu, por exemplo, eu sou corretora de imóveis. Eu tenho que trabalhar abaixo de um broker. Eu não sou broker, então não posso simplesmente fazer como eu quero, não. Eu trabalho abaixo de um broker, tá? A paralegal, ele pode fazer, ir lá, tirar a licença, estudar, tirar o diploma de paralegal, mas para exercer a função de paralegal, tem que trabalhar abaixo de um advogado. Então, o seu primeiro contato tem que ser com o advogado.
E aí depois você for contar, vai ser com o Paralegal. O Paralegal vai fazer a papelada, ligar pra você, tá faltando isso, cheque esse formulário, vão marcar com o advogado pra você vir assinar, seja o que for. Mas se a pessoa tá se intitulando Paralegal e não trabalha com advogado, tem alguma coisa estranha aí, tá? Então, eu não vou nomear nomes, porque não importa, eu estou falando para vocês aí prestarem atenção, porque, principalmente quando é imigração, deu um problema e você perdeu o status, acabou, amigo. Acabou, te complica tanto, é tão bom ter o status aqui. Então, se você puder fazer com uma pessoa de confiança, até mesmo para pegar informação, informe-se com o advogado, paga a consulta, mas vai no profissional licenciado que sabe o que está falando. Pois é o que eu sempre falo, que a gente sempre fala. Se você está precisando de uma orientação jurídica, procure um advogado. Sim. A gente tem um conhecimento, muitas vezes, da área, né? Por exemplo, a área contábil. A parte legal da área contábil eu tenho conhecimento, então eu posso te informar. Muitas vezes eu até já questionei advogados sobre isso. Sim, né? Quando ele chega para mim e vem me questionar uma situação que tem a ver com a área contábil, eu vou dizer, opa, não. Isso aí eu te garanto que essa informação que você está dando é da minha área. Então eu posso falar sobre a minha área. Às vezes também tem a ver com a parte fiscal, a parte de leis fiscais. E aí eu entendo e eu posso dizer para você até dizer, olha, se o advogado não for da área fiscal, ele provavelmente não vai saber mais do que eu, porque é da minha área. Agora, se ele for, por exemplo, advogado de imigração e vier me questionar sobre leis fiscais, opa, peraí, aí a pessoa aí a pessoa domina. Aí é diferente. Mas... Não, e eu sou advogada no Brasil, mas não tem nada a ver com a imigração, obviamente, meu trabalho era completamente outro, eu trabalhava na área de contratos de uma grande empresa de aviação, não tem nada a ver. Sempre então, papel. Sempre papel, gente. Eu sou mulher documentação. Adoro documento. Mas é importante, gente, até porque o advogado é o único que pode te aconselhar legalmente. Né? Se você precisa de aconselhamento jurídico, tem que ser com um profissional que possa te dar, que está atualizado, que tem licença para fazer. Isso em outras áreas também. Procure um profissional licenciado do que você está buscando. Mas pode entrar em contato, porque eu tenho gente que me liga até para ter curso de inglês, sabe? Conhece algum? Eu já tive clientes perguntando para mim sobre coisas de casa, tipo assim, se fosse pedreiro, né, encanamento. Então, assim, a gente não se incomoda, não, pode ligar e perguntar. E se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. A gente ajuda, né? E também, se você tiver opinião, ideias de o que a gente pode falar aqui no nosso podcast, no nosso podcast aqui com a RC Brasil, a Rádio da Comunidade Brasileira, vai ser um prazer poder atender vocês, para poder a gente também saber o que é curiosidade de vocês e o assunto que está em alta na nossa comunidade. Era exatamente o que eu ia dizer para vocês, gente. A participação de vocês é sempre muito importante. Então, manda mensagem, manda através do Instagram, através do canal lá do YouTube. Pode mandar pra gente que a gente vai fazer um diferencial para vocês aí, vai fazer faz até um programa, se necessário, para informar vocês. Podem perguntar, fiquem sempre bem à vontade. Tá Outra coisa legal também, se vocês tiverem alguém da comunidade que você acha interessante a gente entrevistar, né, conversar, bater um papo, manda essa dica pra gente também. Quem sabe a gente não pode trazer aqui um convidado, né, para poder fazer parte, uma pessoa que de grande relevância na vida de vocês. Vai ser um prazer também ter alguém aqui com a gente. Tem uma surpresinha aí para a semana, se tudo der certo, a gente tem um entrevistado aqui. Opa, e eu não tô sabendo de nada, tá? Não tô sabendo de nada, não. Mas olha, foi um prazer, é muito bom ter aqui sempre trazendo informação para vocês, é muito legal a gente poder ter esse momento aqui de interação, a gente aprende também, né? Eu passo informação, ela acaba pegando por osmose e vice-versa. Então, dá dica, pode passar pra gente perguntas aí, questionamentos, não vai ter problema nenhum, vai ser um super prazer estar aqui com vocês. Semana que vem a gente tem horário novo? Ainda tá para confirmar, né? Estamos para confirmar, Luciano? Então, confirmar. A gente vai confirmar com vocês durante a semana aí. Mas talvez a gente vai ser terça, talvez mude só pouquinho. Um digo para cá, um digo para lá, mas fica ligadinho, a gente coloca nas nossas redes sociais. Agradecer o Silvio Carneiro, nosso querido contador da SCTEX, que arrebenta, arrasa, manda muito bem. Quero agradecer o Luciano que está ali atrás, só mexendo os botãozinhos para a gente poder sair bonito na fita. Dá um alô. Apareceu já hoje na tela, Luciano? Apareceu nada. Luciano hoje ficou só como um fantasminha. Ele tá fantasminha, o Luciano, só a voz. Fantasminha tá ali atrás, eu garanto pra vocês que ele tá ali, porque senão a gente não ia estar tão bem assim na fita. Mas eu mostrei, viu? Mostrei no meu Instagram. Eu também tenho. Eu também botei. Vai lá no meu Instagram que ele tá lá no Story. É verdade. E a RC Brasil, a Rádio da Comunidade Brasileira, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Fica ligado na RC Brasil, fica ligado no nosso podcast. Semana que vem.
Semana que vem a gente tem mais. E o nosso canal também, entra no canal e se inscreva no canal da SC Tex, gente, da RC Brasil, a Rádio da Comunidade Brasileira, para vocês estarem sempre ligados. Nós não somos o único podcast, como vocês sabem. Tem programas vários interessantíssimos. Por isso que a gente não sabe nosso schedule ainda, que a gente tá entrando ali, ó. Exato. A gente tá entrando e outra, eu sigo lá sempre, eu fico olhando, tem programas de advogados, né, com a doutora Larissa, tem outros programas bem interessantes aqui Muita que a gente coisa vai ter para trazer para vocês, tá? Muita coisa boa. RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Obrigado, Luciano. Obrigado, RC Brasil. Obrigado, Dani, por mais uma vez fazer parte Luciano. aqui da nossa bancada. Gente, um beijo grande para todos. A gente se vê semana que vem em algum horário aí, na terça-feira. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. RC Brasil, unidos com amor pra chegar na família inteira. Na Flórida e no Brasil, tocando os corações, informações em tempo real, dia e noite com muita canção.